Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal de Leigo para Leigos. Eu sou Paulo Kimizuka, engenheiro civil, e hoje vamos falar sobre uma das máquinas mais fascinantes já construídas pela humanidade, o LHC, o maior acelerador de partículas do mundo. Você já ouviu falar do LHC? E se perguntou o que é essa máquina e o que ela faz? Se sim, você está no lugar certo. Neste vídeo vamos explicar o que é o LHC, como ele funciona e qual a sua importância para a física das partículas e para o nosso entendimento do universo. Então fique conosco e vamos mergulhar no mundo das partículas subatômicas. Antes de mais nada, se inscreva no canal, dê seu like, ative o sininho de notificações, comente e compartilhe. Só assim você poderá ajudar o canal a trazer novos conteúdos. Um forte abraço e um beijo especial para os meus netinhos Ícaro e Aninha que pediram para falar sobre este assunto. O CERN, Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, foi criado em 1954 por 12 países europeus com o objetivo de realizar pesquisas em física de partícula e aceleradores de partículas. Uma organização foi fundada com a intenção de unir esforços de pesquisa desses países e possibilitar a construção de aceleradores de partículas maiores e mais poderosas do que aqueles que poderiam ser construídos individualmente. O CERN tem sido lar de muitos experimentos importantes ao longo dos anos, incluindo o Large Hadron Collider, LHC, o maior acelerador de partículas do mundo. O LHC é usado para colidir partículas subatômicas em velocidades próximas à da luz, permitindo com que os cientistas estudem as propriedades dessas partículas e investiguem questões fundamentais da física. Além disso, o CERN é conhecido por ter desenvolvido a World Wide Web, uma rede mundial de computadores que revolucionou a forma como as pessoas se comunicam e aprendem informações em todo o mundo. Hoje, o CERN é uma das principais instituições de pesquisas científicas do mundo, com 23 Estados-membros e muitos outros países observadores e associados. A organização continua a ser uma líder em pesquisas em física de partícula e tecnologia de aceleradores de partículas. Embora o LHC seja uma das máquinas mais complexas e sofisticadas já construídas pelo homem, sua importância para a ciência é inegável e suas descobertas têm impactado profundamente nosso conhecimento sobre o universo e a natureza das partículas subatômicas. O LHC, Large Hadron Collider, é o maior acelerador de partículas do mundo, localizado no CERN, em Genebra, na Suíça. Foi construído entre os anos de 1998 e 2008, sendo inaugurado em setembro desse último ano. É um anel subterrâneo de cerca de 27 quilômetros de extensão, onde partículas subatômicas são aceleradas a velocidades próximas da luz antes de colidirem em pontos específicos do anel, onde estão instalados detectores de partículas. O objetivo do LHC é estudar a física das partículas e investigar questões fundamentais sobre o universo, como a existência da partícula ainda não descoberta, a natureza da matéria escura e a origem da massa das partículas elementares.
Para isso, são realizados experimentos de colisão de partículas, que ocasionam em novas partículas que podem ser experimentadas pelos cientistas. Como funciona o LHC? Ele é um acelerador de partículas projetadas para partículas subatômicas e altas energias e fazer com que elas se colidam entre si, produzindo novas partículas que podem ser estudadas pelos cientistas. O LHC é um anel subterrâneo de cerca de 27 km de alcance, no qual as partículas são aceleradas por campos elétricos e magnéticos gerados por ímãs supercondutores. As partículas utilizadas no LHC são principalmente prótons, que são extraídas de hidrogênio e aceleradas a altas energias. Os prótons são injetados em feixes no anel da LHC e acelerados em direções opostas, alcançando velocidades próximas à da luz. Os feixes de prótons ficam circulando no anel por meio de ímãs supercondutores que geram campos magnéticos muito intensos e precisos. Quando os feixes atingem pontos específicos desse anel, onde estão instalados os detectores de partículas, são feitas as colisões entre os prótons, produzindo uma grande quantidade de partículas subatômicas que podem ser estudadas pelos cientistas. Os detectores mais importantes do LHC são o ATLAS e o CMS, que são capazes de medir a trajetória, a energia e outras propriedades das partículas produzidas nas colisões. Os dados são então coletados pelos detectores, que são processados por supercomputadores e analisados em todo o mundo. O LHC é uma ferramenta poderosa para investigar questões fundamentais da física e do universo em que vivemos. Suas descobertas e resultados são usados para testar e refinar teorias físicas e avançar nosso conhecimento sobre a natureza fundamental do universo, principalmente as confirmações da física quântica. No Brasil temos o Sirius, inaugurado em 2018, é uma fonte de luz síncrotron. É a maior e mais complexa infraestrutura científica já construída no país. Esse equipamento de grande porte usa aceleradores de partículas para produzir um tipo especial de luz, chamada luz síncrotron. Essa luz é utilizada para investigar a composição e a estrutura da matéria em suas mais variadas formas, com aplicações em praticamente todas as áreas do conhecimento. Um colisor de hadrons, como o LHC no CERN, é um acelerador de partículas que acelera raios de partículas subatômicas como prótons ou íons pesados, em direções opostas até colidirem em um ponto de interação. Essas colisões geram uma grande quantidade de energia, permitindo a observação e estudo de partículas subatômicas e suas reações. Por outro lado, um acelerador de luz síncrotron é um tipo de acelerador de partícula que usa a radiação eletromagnética, ou seja, a luz, para acelerar partículas subatômicas como os elétrons. Ele é usado principalmente em pesquisas em áreas como física, química, biologia, ciência dos materiais e medicina. Mas o que é física quântica? A física quântica é um ramo da física que se dedica ao estudo dos fenômenos físicos que ocorrem em escalas muito pequenas, como os átomos, emissão e partículas subatômicas. A física quântica é um ramo da física que se dedica aos estudos dos fenômenos físicos que ocorrem em escalas muito pequenas, como átomos, emissão e partículas subatômicas. Essa área da física é governada por
princípios diferentes dos que regem a física clássica, que é a física que descreve os fenômenos em escalas maiores no universo, como o movimento dos corpos celestes, a dinâmica dos fluidos. A física quântica é baseada em um conjunto de princípios fundamentais, que inclui o princípio da concentração de Heisenberg, que eu não vou falar agora, o princípio da superposição e o princípio do entrelaçamento quântico. Esses princípios descrevem a natureza quântica das partículas subatômicas e as propriedades incomuns que essas partículas apresentam, como o fato de poderem estar em dois estados diferentes ao mesmo tempo, ou de estarem intrinsecamente aplicadas a outras partículas, mesmo quando estão distantes, né? Então, quer dizer, uma partícula longe da outra, ela pode interagir sem elas estarem se tocando no espaço. A física quântica é uma das áreas mais fascinantes e exigentes da física e tem modificação importante em muitas áreas da ciência e da tecnologia, como a eletrônica, a computação quântica, a criptografia, a medicina e a física nuclear, entre outras, né? A compreensão dos princípios da física quântica é essencial para o avanço do conhecimento humano em muitas áreas, e sua aplicação prática tem o potencial de revolucionar a maneira como vivemos e nos relacionamos com o mundo. O LHC entrou em operação em 2008 e tem sido responsável por algumas das descobertas mais importantes da física de partículas nas últimas décadas e realizou diversos experimentos para a física de partículas. Em 2012, os cientistas do CERN anunciaram a descoberta do bóson de Higgs, uma partícula elementar que dá massa a outras partículas. Essa descoberta foi considerada uma das mais importantes da física nas últimas décadas e foi reconhecida com a atribuição do Prêmio Nobel de Física em 2013. Mas o que é o bóson de Higgs? O bóson de Higgs é uma partícula elementar da física de partículas que foi prevista pela teoria do modelo padrão, uma das principais teorias que descrevem como partícula e as forças fundamentais da natureza. Essa partícula foi proposta pelo físico britânico Peter Higgs em 1964 e sua existência só foi confirmada em 2012 pelos experimentos realizados no LHC. O bóson de Higgs é responsável por dar massa a outras partículas como os elétrons, quarks, os bósons W e Z, que são partículas protetoras da força fraca. Essa partícula é gerada por um campo chamado de campo de Higgs, que permeia todo o universo e é responsável por interagir com outras partículas gerando sua massa. A descoberta do bóson de Higgs foi uma das mais importantes da física das últimas décadas, pois confirmou a existência do campo de Higgs e da teoria do modelo padrão, permitindo que os cientistas avançassem seu entendimento sobre a natureza fundamental do universo. Além disso, essa descoberta teve importante avanço nas engenharias tecnológicas, levando ao desenvolvimento de novas tecnologias em áreas como a medicina, energia e computação. O bóson de Higgs é uma partícula fundamental da física de partículas, responsável por dar massa a outras partículas elementares, e sua descoberta foi um marco importante da história da física. Além da descoberta do bóson de Higgs, o LHC já permitiu que os cientistas estudassem as propriedades das partículas com uma precisão sem precedentes, ajudando a avançar nosso entendimento sobre o universo e sua origem. Outras descobertas, que incluem
a observação de partículas exóticas, como pentaquarks e tetraquarks, é a medição da assimetria entre matéria e antimatéria no universo. O que são partículas exóticas? Não são aquelas pessoas com hábitos estranhos, não. As partículas exóticas são partículas subatômicas que não se enquadram nas categorias convencionais das partículas elementares, prescritas pelo modelo padrão da física. Essas partículas apresentam propriedades incomuns e podem ser detectadas apenas em condições extremas, como experimentos realizados em aceleradores ou em colisões de raios cósmicos na atmosfera. As partículas exóticas representam um desafio para a física de partículas, pois sua existência não estava prevista pelo modelo padrão, o que significa que sua descoberta pode levar a uma revisão das teorias existentes e um avanço no nosso entendimento sobre a natureza fundamental do universo. Além disso, essas partículas podem ter utilização em áreas como a física nuclear, a astrofísica, a medicina, entre outras. O que são os quarks? Quarks são partículas elementares e fundamentais que compõem a matéria. Eles são considerados blocos de construções básicos dos prótons e nêutrons, que por sua vez formam o núcleo dos átomos. Existem 6 tipos diferentes de quarks: up, down, charm, strange, top e bottom. Não vou explicar cada um deles não. Além disso, eles possuem outras propriedades, como o spin, a massa e a carga. A carga é a propriedade que está relacionada à interação forte, que é a força que mantém os quarks unidos dentro dos prótons e nêutrons. Quarks são sempre encontrados em combinações de 2 ou 3 partículas, chamadas hadrons. Os hadrons mais comuns são os prótons e nêutrons, que são compostos por 3 quarks cada. Existem também outras partículas compostas por quarks, como os mesons, que são compostos por um quark e um antiquark. A descoberta dos quarks revolucionou a física de partículas e ajudou a estabelecer o modelo padrão da física, que é a teoria que descreve como as partículas elementares e as forças que atuam entre elas. Os quarks são de grande interesse para a física, pois seu estudo pode levar a uma melhor compreensão da natureza fundamental do universo e a responder perguntas importantes sobre a matéria e as forças que se interagem entre elas. Um antiquark é uma partícula de um quark. Os quarks são compostos por partículas elementares que compõem a matéria e possuem carga elétrica fracionária, enquanto os antiquarks têm carga elétrica oposta e outras propriedades invertidas. Assim como os quarks, os antiquarks também são partículas subatômicas que interagem através das forças fundamentais da natureza, como a força eletromagnética, a força fraca e a força forte. Quando um quark e um antiquark se unem, formam uma partícula composta chamada meson, que é uma das partículas mais simples que compõem os quarks. São muitas partículas. Se eu continuar falando, vai demorar umas 2 horas aí, tá? O LHC continua sendo o mais importante centro de pesquisa em física de partículas e tem planos para novos experimentos e atualizações nos próximos anos, com o objetivo de investigar questões ainda mais profundas sobre o universo e sua natureza. Obrigado por assistir e até a próxima.